Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que esta quinta-feira foi de um verdadeiro caos em São Paulo por causa da greve no metrô. Na política, a Lula diz que desconfia que o plano para atacar o senador Sérgio Moro é uma armação do ex-juiz da Lava Jato. E Justiça reage e mostra as provas que detalham um plano para matar Moro e também agentes públicos. Na França, mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas em uma série de protestos convocados pelos sindicatos contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron. Panorama CBN. Olá, para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta quinta-feira, dia 23 de março de 2023. E eu começo este episódio retomando um assunto que a Bianca Santos contou para você hoje na edição da manhã do Panorama CBN, que teve reflexo ao longo do dia. E eu estou me referindo à greve do metrô em São Paulo. Quase 3 milhões de pessoas que usam as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha do metrô e também a linha 15 prata do monotrilho foram afetadas hoje. Isso sem contar o trânsito na cidade, que bateu recorde. Os ônibus ficaram lotados e as corridas de carros de aplicativos custaram mais que o dobro do preço na capital paulista. Pessoalmente, para você ter uma noção, eu demorei 1h30 em um trajeto que, no dia a dia, eu demoro 20 minutos. E o jeito foi esperar. Enquanto eu gravo este episódio, os metroviários estão em uma reunião para decidir se a greve vai continuar nesta sexta-feira. Então, para saber todas as atualizações, eu recomendo que você ouça a programação da CBN ao vivo pelo nosso site, aplicativo e também pelo Globoplay. Mas, resumidamente, eu vou contar para você como foi o dia de hoje. Pela manhã, o metrô chegou a anunciar que aceitava, pela primeira vez na história, conceder a liberação das catracas para que a greve fosse encerrada. E condicionou essa medida ao retorno de 100% dos funcionários da operação e manutenção. Mas, paralelamente a isso, o metrô acionou a Justiça para tentar acabar com a greve. E aí, em decisão liminar, a Justiça do Trabalho vetou a liberação das catracas sob a alegação de riscos à segurança. Diante aí dessa determinação da Justiça Trabalhista, o sindicato disse que foi enganado pelo governo estadual e que vai manter a greve. Não é a primeira vez que os grevistas colocam na mesa de negociações essa proposta de liberação das catracas, mas essa medida ela já foi sugerida em outras paralisações, mas nunca chegou a ser aceita. Bom, no começo da noite de hoje, o metrô informou que, por meio do seu plano de contingência, reabriu trechos das estações da linha 1 azul, 2 verde e 3 vermelha e deve operar parcialmente até o final do horário de pico. Ao longo do dia de hoje, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região concedeu uma liminar que determina o funcionamento de 80% do serviço do efetivo do metrô nos horários de pico, ou seja, entre 6 horas da manhã e 10 e entre as 4 da tarde até as 8 horas da noite, e com 60% nos demais horários durante todo o período de paralisação. Em caso de descumprimento, pode ser aplicada uma multa ao Sindicato dos Trabalhadores no valor de R$ 500 mil por dia. Agora vamos para a política, porque hoje o presidente Lula falou sobre aquele plano que foi revelado ontem após uma operação da Polícia Federal que mirou membros de uma facção criminosa que queria matar o senador Sérgio Moro e também o promotor de justiça de São Paulo, Lincoln Gaquia. Hoje, Lula disse que desconfia que o plano para atacar o ex-juiz é uma armação do ex-comandante da Lava Jato. Eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. E é claro que essa declaração polêmica repercutiu. Em entrevista à CNN, o ex-juiz Sérgio Moro disse que Lula não tem decência ao fazer a fala e que espera uma retratação.
Além disso, ele alegou que se ocorrer algo com a família dele, Lula terá responsabilidade. Agora, eu nunca imaginei que eu ouviria um presidente da República rindo de uma ameaça do crime organizado à minha pessoa ou à minha família. Eu consigo dizer isso. Perguntar a ele se ele tem ou não tem decência. Gostaria de ouvir, no mínimo, uma retratação. Se acontecer alguma coisa com a minha família, a responsabilidade está nas costas desse presidente da República. Por fazer pouco caso, por rir da ameaça e dessa forma incentivar a violência contra mim e contra a minha família. A nossa repórter aqui da CBN em Brasília, Isa Staciarini, ela conversou com pessoas próximas ao presidente Lula que avaliaram que essa fala do presidente acabou descredibilizando a operação da Polícia Federal. Eles disseram que a conduta de Lula acabou com a tese de independência do trabalho da PF, que fez uma operação para proteger um senador que faz oposição ao governo Lula. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin não falou sobre essa declaração polêmica de Lula, mas eu lembro você que Alckmin foi governador de São Paulo de 2001 a 2006 e de 2011 a 2018, período em que houve um crescimento dessa facção criminosa no estado. Inclusive, Alckmin também já esteve na mira dessa facção. E sobre esse assunto, o vice-presidente disse que não tem detalhes sobre as ameaças, mas defendeu que para acabar com o crime organizado, é necessário identificar os líderes da facção e cortar o fluxo do dinheiro. A coisa mais eficiente para você enfraquecer a organização criminosa é cortar o fluxo do dinheiro. O que precisa é identificar os líderes de organização criminosa e isolá-los em penitenciárias de segurança máxima com regime disciplinar diferenciado. Eu lembro você que a operação de ontem da Polícia Federal parte de uma investigação de alguns meses e que mirava também o promotor Lincoln Gaquia. E pouco depois da fala de Lula, a juíza do Tribunal de Justiça do Paraná liberou o sigilo de 4 documentos referentes ao processo que autorizou a busca e apreensão e a prisão desses integrantes desta facção criminosa que planejava esse atentado. Esse plano foi revelado por um ex-membro da organização criminosa que se converteu em testemunha protegida depois de ser ameaçado de morte por um desses líderes. E foi essa testemunha quem contou a integrantes do Ministério Público de São Paulo que havia um plano em curso para promover um atentado. E foi ele que forneceu as provas que a polícia incluiu no pedido de prisão à Justiça. Outras informações que foram divulgadas na tarde de hoje, após essa fala de Lula, mostram que o atentado seria cometido por uma ala específica da facção criminosa, conhecida como Restrita. A testemunha forneceu 4 números de telefones aos policiais e também endereços de e-mails. E um dos celulares monitorados pela Polícia Federal é de uma namorada de um líder. Ela guardava os códigos usados pela facção para se referir à operação de sequestro. Então, Flamengo era o código para sequestro, Fluminense seria o código para ação ou possivelmente assassinato e Tóquio era como o Moro era chamado. Os documentos revelam ainda que o sequestro do ex-juiz Sérgio Moro custaria R$564 mil, divididos em 110 mil para a compra de um fuzil, 50 mil para o resgate, 35 mil para um aluguel de carro para ação, 100 mil para aluguéis e 35 mil para um motorista. E em uma das decisões, há a revelação também que os criminosos fizeram um levantamento do local de votação do então candidato Sérgio Moro em 2022, porque eles pretendiam sequestrá-lo durante o segundo turno das eleições. Eles detalham, por exemplo, a existência de câmeras de segurança, presença de segurança em guaritas, cerca-viva e muros. Eles também levantaram informações sobre a família do ex-juiz, como endereço e até a foto da fachada. As investigações também mostram que os criminosos tinham acesso ao sistema de São Paulo, que possui uma base de dados para identificar e reconhecer as placas de carros. Em uma das trocas de mensagens, um suspeito pede que o outro utilize o sistema Detecta para saber onde um carro andou nos últimos dias. Nesta mensagem, há a foto da placa de um carro.
E aquela decisão de ontem do Banco Central que manteve a taxa de juros em 13,75% ao ano continua rendendo, pelo menos politicamente. Hoje o governo deu recados de que não vai parar de criticar o Banco Central. O presidente Lula voltou a criticar a decisão e disse que o Copom vai pagar pelo que está fazendo. Em um evento no Rio de Janeiro, Lula disse que a história vai julgar cada um de nós. Eu digo todo dia, não tem explicação para nenhum ser humano do planeta Terra a taxa de juros no Brasil está a 13,75. Não existe explicação. Então, veja, deixa eu lhe falar. Eu, como presidente da República, eu não posso ficar discutindo cada relatório do Copom. Eu não posso. Eles paguem o preço pelo que eles estão fazendo. A história julgará cada um de nós. Já o vice-presidente Geraldo Alckmin também criticou essa decisão do Banco Central e, para ele, o relatório do banco está errado. É muito radicalismo, né? Quer dizer, de um lado você tinha pouco tempo atrás juros de 2%, agora 13,75%. Eu acho que precisa ter mais moderação, enxergar. A obra-prima do Estado é a felicidade das pessoas. Não há uma inflação de demanda, pelo contrário, a demanda está enfraquecida, é preciso estimular a atividade econômica. E os juros muito altos, você desestimula investimento. No comunicado divulgado ontem, após a reunião, o Copom citou o cenário externo, a inflação, mas também deixou clara a preocupação com incertezas em relação às novas regras fiscais do governo Lula que ainda não foram apresentadas. Por decisão do presidente, esse texto só vai ser apresentado mesmo em abril. E enquanto isso, lá no Senado, a base do governo vai usar uma audiência que vai ouvir Roberto Campos Neto em abril para pressionar ainda mais o presidente do Banco Central. No Congresso, ganhou a força a ala do PT que quer a saída de Campos Neto do cargo. Por causa da autonomia do Banco Central, ele só deixa mesmo a presidência do banco se houver um aval do Senado. E ele vai ser ouvido na Comissão de Assuntos Econômicos no início de abril para prestar esclarecimentos sobre a taxa de juros. E senadores que apoiam o governo insistem nas pressões, mas nos bastidores reconhecem que não deve mudar algo na prática. Eles admitem que não vão ter votos suficientes para destituir Campos Neto do cargo. E aproveitando que eu estou falando sobre este assunto, hoje o mercado financeiro reagiu à taxa Selic, porque o Banco Central só divulgou a taxa ontem após o fechamento do mercado e hoje, é claro, teve a repercussão. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em uma super queda de 2,3% aos 97.926 pontos. O Ibovespa afundou ao menor patamar em 8 meses, que é o reflexo aí da manutenção da taxa Selic a 13,75% ao ano, o que acabou pressionando os papéis, ou seja, as ações influenciadas pelos juros. Já no mercado de câmbio, o dólar comercial subiu 1% e ficou cotado a R$ 5,28, e o euro vale R$ 5,97, uma alta de 1,01%. E prepara a pipoca aí, porque temos uma treta daquelas na política. E a queda de braço da vez é entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Isso pode impactar diretamente os trabalhos do governo Lula, que está no meio aí dessa confusão, porque fica sem saber o que fazer. Mas antes aí de contar para você o que aconteceu de fato, eu preciso dar um contexto de como é que funciona a governabilidade em tempos normais. Então vamos lá. Quando o governo federal tem pressa para aprovar alguma medida, o governo envia uma medida provisória que começa a valer assim que é publicada. Mas as medidas provisórias elas precisam depois serem votadas na Câmara e no Senado em até 120 dias para confirmar essa medida. Caso contrário, o texto perde a validade. E nesse meio tempo dos 120 dias, essas medidas são analisadas por comissões, por um conjunto de parlamentares que podem fazer ajustes ou não. E depois, eles levam essa medida para a votação de todos os outros parlamentares. E a ordem é analisar primeiro na Câmara e depois no Senado. Mas durante a pandemia, esse rito foi mudado até para dar mais agilidade para assuntos urgentes. E ficou então da seguinte forma: as medidas provisórias chegam na Câmara e já vão para a votação. Mas geralmente
a Câmara aprova a medida perto do prazo de validade. E quando vai para o Senado, os parlamentares têm pouco tempo para analisar. E dito isso, a treta é a seguinte: nos bastidores, os dois presidentes, o da Câmara e do Senado, estavam tentando negociar a volta da normalidade das análises dessas medidas provisórias. E Lira é a favor de continuar como está e o presidente do Senado é a favor de voltar a ser como antes. E esse embate nos bastidores se tornou público hoje após o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciar a retomada do rito constitucional das MPs, ou seja, passando por comissões mistas antes de ir ao plenário. Essa decisão vale apenas para as medidas provisórias enviadas pelo governo Lula e não para as da gestão Bolsonaro, que ainda aguardam análise. E antes aí dessa decisão de Pacheco, Arthur Lira disse que comissão truculenta não vai andar na Câmara e que se o Senado insistir na decisão unilateral, ele não vai analisar nada na Câmara. Ele até chegou a dizer que pode desrespeitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal caso a Corte interfira no Legislativo. O Senado perde a razão. Propôs um texto, mudou o entendimento. E agora vem com a truculência, unilateralmente querendo instalar comissões mistas, e eu repito, que são antidemocráticas, infrutíferas e palco de negociação de matérias que sempre trouxeram dúvidas e névoas para as medidas provisórias. Depois da mudança do rito no período da pandemia, esse assunto foi minimizado ao máximo. Só tem interesse nessas comissões quem defende aquele problema antigo que existia e todos os jornalistas mais experientes sabem disso. Eu continuo muito tranquilo com o respaldo de toda a liderança da casa para continuar dialogando e conversando. Depois disso, Rodrigo Pacheco disse que a decisão cabe ao presidente do Congresso, ou seja, ele mesmo, e que o rito constitucional deve prevalecer. Naturalmente que nós precisamos ter uma decisão para a solução deste impasse. E devo aqui testemunhar que todos os líderes partidários, situação de oposição e de todas as frentes ideológicas, entendem a obviedade desse tema e não havendo mais pandemia, não há mais excepcionalidade, portanto, está prejudicado o ato da comissão diretora, devendo se restabelecer o regimento do Congresso Nacional, o regimento do Senado, o regimento da Câmara e, naturalmente, especialmente, o comando da Constituição Federal. Enquanto Rodrigo Pacheco diz ter recebido o apoio de todos os senadores, Lira disse ter ordens expressas do governo federal para manter a tramitação como está, sem a necessidade de passar por comissões. Mas o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou isso. Ele disse que o governo não se importa com o rito, mas acredita que o Congresso vai ter responsabilidade de garantir que as medidas provisórias andem e não percam a validade. Para você ter uma ideia, hoje há quase 30 medidas provisórias nessa fila. E Arthur Lira disse que quer analisar as MPs enviadas por Bolsonaro na semana que vem, já que elas não vão passar por uma comissão mista. Já as do governo Lula, elas vão continuar paradas por causa aí dessa falta de consenso entre eles. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. O esporte é um dos principais fatores de transformação e superação, sendo capaz de mudar a trajetória de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E para o Banco BV, apoiador de diversos projetos, o esporte torna o mundo mais leve, é uma ferramenta de transformação, inclusão e superação e que promove a paz, a tolerância e o respeito na sociedade. E há 4 anos, os institutos apoiados pelo Banco BV impactam a vida de milhares de pessoas, atendendo cerca de 2.700 crianças e jovens. O apoio do Banco BV é focado no desenvolvimento social e na agenda ESG. Além de disponibilizar recursos financeiros, apoia atletas na idealização de seus sonhos e também no planejamento estratégico, acompanhamento e gestão de indicadores, suporte em ações de comunicação e marketing, entre outros. Fique por dentro das ações em bv.com.br/sustentabilidade ou acesse o banco nas redes sociais no @BancoBV.
Voltando ao noticiário, trago atualizações sobre os atos golpistas. O major da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal foi preso hoje pela Polícia Federal por ser apontado como um dos líderes do acampamento golpista que estava instalado em frente ao QG do Exército em Brasília. O oficial é Cláudio Mendes dos Santos. Ele teria ensinado táticas de guerrilha para parte do grupo que estava acampado e é investigado por ser um dos incitadores dos atos do dia 8 e um dos administradores dos recursos que financiaram as ações. Ele foi preso hoje no Riacho Fundo, no Distrito Federal, na 9ª etapa da Operação Lesa Pátria, que mira pessoas que participaram, financiaram, se omitiram ou fomentaram os ataques do dia 8 que resultaram na depredação dos prédios públicos na Praça dos Três Poderes. No Rio de Janeiro, uma operação das polícias civil e militar no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio, deixou hoje ao menos 11 mortos. E eu disse ao menos porque há relatos de feridos, entre elas 2 moradoras e também de intensos tiroteios. A PM afirma que os policiais foram atacados por criminosos ao chegarem ao Complexo do Salgueiro. E um dos mortos era o alvo principal da operação, o Leonardo Costa Araújo. Ele é o traficante e é apontado como chefe do tráfico de drogas no Pará e estava foragido desde 2019. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse pelas redes sociais que as polícias do Rio atuam num cenário mais desafiador que as forças de qualquer outra capital do mundo e que não vai admitir que o estado seja esconderijo para criminosos de outros estados. Ele parabenizou os agentes pela captura de criminosos e não citou mortes e nem confrontos. Segundo a Polícia Civil, os alvos da operação são integrantes de uma facção criminosa do estado do Pará que se abrigavam no local e outras pessoas que também estão envolvidas nos ataques recentes a comunidades da zona oeste do Rio. Entre os alvos, de acordo com a polícia, estão homens apontados como responsáveis por uma série de ataques contra agentes de segurança pública do Pará. Desde 2021, mais de 40 policiais morreram no estado. Voltando a falar de economia, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, disse que a empresa já não pratica mais a paridade nos preços de importação, mas afirmou que a melhor referência para a empresa é a internacional. Jean Paul Prats voltou a criticar a política de preços da companhia e comparou a Petrobras a redes de fast food. Ele disse que vai disputar cada pedaço do mercado e praticar o melhor preço possível regionalmente, seja no ramo de petróleo ou no setor de gás. O presidente da Petrobras disse que a antiga gestão da estatal operava refinarias a meia bomba, propositalmente, e falou que isso nunca ocorreria em redes como McDonald's e Burger King. Eu vou disputar cada milímetro de metro cúbico ou de milhão de BTU que estiver no mercado. Vamos ser o melhor preço para o cliente que estiver do outro lado. E o preço vai depender de que tipo de cliente eu tenho do outro lado, quanta quantidade que ele está comprando, o ponto de entrega. Horas não é esse, com qualquer empresa não é assim. Por que com a Petrobras eu tenho que ser obrigado a praticar preço diferente? Ou o preço do concorrente, que é o PPI no caso do combustível? Houve uma coincidência, a meu ver, infeliz, de um acionista majoritário que topava isso. Quando o presidente da Petrobras ia aos lugares e dizia: eu quero abrir espaço para a concorrência. Eu, deliberadamente, estou deixando refinarias a meia bomba para a entrada de concorrentes. Eu fico imaginando se o presidente do McDonald's dissesse isso sobre o Burger King. No dia seguinte estava na rua. E no noticiário internacional, hoje o dia foi bem agitado lá na França. Mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas no 9º dia de protestos convocados pelos sindicatos contra a reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron. Os trabalhadores franceses estão insatisfeitos com essa decisão do presidente de aumentar a idade da aposentadoria de 62 para 64 anos. Hoje, eles bloquearam o acesso a um terminal do principal aeroporto de Paris como parte de protestos em todo o país, forçando até alguns viajantes a chegar no local a pé. No aeroporto Charles de Gaulle e em toda a França, durante todo o dia, ações de pequenos grupos de manifestantes bloqueavam estradas e acesso a escolas e universidades.
enquanto eles se reuniam com faixas com dizeres, abre aspas, não a reforma da Previdência, fecha aspas. Em Bordeaux, a prefeitura foi alvo de um ataque e a porta do prédio foi incendiada, mas os bombeiros conseguiram controlar o fogo. Panorama CBN. Agora eu vou indo nessa, muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim, os trabalhos técnicos são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado, no Twitter e no Insta, é só procurar por @JulianaDeprado. E tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da Manhã do Panorama CBN, a partir das 7 horas da manhã, com a Bianca Santos. Combinado? Beijos pra você e até mais!